bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos contratou Álvaro Barreal, meio-campista, quase atacante. Usualmente a gente encontra o jovem argentino de 24 anos pelo lado esquerdo do campo. É claro que eu falarei sobre isso, mas eu também preciso citar que Barreal é bom que ele seja bom, né? Porque o apelido Bagreal tá ali, ó, esperando para ser utilizado. Brincadeiras à parte, vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu sempre brinco com um apelido de Bagre. Quando o cara é Bagre, a gente torce para que o Barreal não seja Bagreal, seja bom de verdade e possa ser útil nesse elenco santista de Pedro Caixinha, que aprovou, até pediu o Barreal, que vem por empréstimo com aparente obrigação de compra junto ao Cincinnati da MLS, um time que foi até bem na última MLS, passou em terceiro na sua conferência, depois caiu no mata-mata em jogo único. Eles repetem quase, né? Eles repetem o empréstimo do último ano. Eu ia falar que eles repetem a operação, mas aparentemente tem uma pequena diferença em relação ao que eles fizeram com o Cruzeiro ano passado. O Cruzeiro tinha uma opção de compra estimada em 20 milhões de reais. Estimada porque, claro, dependendo do dólar do dia. Já o Santos parece, segundo a imprensa argentina, assinou com uma obrigação de compra caso o Barreal atue em 65% dos jogos. Eu estou gravando isso antes da confirmação do Santos, mas de fontes argentinas que confiam. Qualquer coisa, claro, a gente volta aqui e analisa. Mas dito isso, sendo essa obrigação de compra em caso de 65% de utilização em partidas, me arrisco a dizer que veremos muito Barreal no começo de sua passagem pelo Santos. Por quê? Porque você testa o máximo possível, utiliza o máximo possível e decide logo se quer comprar ou não. Se você decidir positivamente, você continua utilizando. Se você decidir que não vale a pena, você descarta logo e tenta, né, não chegar aos 65% dos jogos com ele atuando. Então eu acho que veremos muito Barreal com a camisa do Santos, pelo menos neste primeiro semestre. O que não quer dizer que ele será titular. É algo que a gente pode analisar, ainda mais quando ele começar realmente a entrar em campo. Mas eu acho que tem um potencial para isso e vou explicar nesta análise do porquê. Antes da parte técnica, da parte tática, vamos falar de alguns dados do Barreal. Ele foi revelado pelo Vélez em 2019, só 18 jogos depois, apenas 18 jogos como profissional, já tinha se mandado para os Estados Unidos. Uma compra curiosa, né? Os times da MLS que até tentam investir em alguns jovens às vezes, mas um cara tão jovem assim, que mal tinha jogado no profissional. Ele foi ao Cincinnati já em 2020 e saiu lá em 2024, quando foi emprestado para o Cruzeiro. E aí vem um detalhe que nos envolve. Ele tinha contrato com o Cincinnati até o fim de 2024. Aí eles emprestaram para o Cruzeiro. Aí eles renovaram com o Barreal. Por quê? Como tinha a questão da opção de compra, você não consegue vender alguém cujo contrato acaba. Se acaba, ele está fora, de graça. Então eles renovaram até o fim de 2025. Isso eu achei em 10 segundos no site do Cincinnati. Porém, eles renovaram até o fim de 2025. Inclusive foi um anúncio feito no final de 2024. Eles renovaram até o fim de 2025. Emprestando ele por um ano ao Santos, eu vou deduzir que ele renovou com o Cincinnati. Por quê? Como é que você empresta e coloca uma obrigação de compra num jogador que vai sair com fim de contrato daqui a um ano? Acho que eles devem ter renovado e assim que o Santos confirmar, o Cincinnati confirma também. Mas, repito, estou gravando antes, são apenas deduções, porque o que interessa aqui é a análise em campo e é isso que faremos. Aliás, notícias em julho do ano passado davam conta de que o Cruzeiro pensava seriamente em comprar o Barreal, o que claramente não aconteceu, tanto que ele está no Santos. Então é muito importante que a gente tenha calma. Um exemplo assim que já aconteceu no Santos, eu lembro sempre do Sacha. O Santos decidiu muito cedo que ia comprar. Eu não vou lembrar a data certa, mas assim, 3 meses de empréstimo, o Santos falou, vamos comprar. E aí um ano depois, o Santos se viu com o Sampaoli falando, não quero não. Porque o futebol brasileiro, querendo ou não, é ainda mais dinâmico do que o futebol no mundo costuma ser. Ok, o Sacha virou o jogo, o Sacha foi bastante útil com o próprio São Paulo em 2019. Mas às vezes, quando tem essas opções de compra, se decide muito cedo. Eu acho importante que se espere. Sabe um caso que o Santos esperou e esperou? O Pedrinho ano passado. O Santos, se escalasse ele mais alguns jogos no final da temporada, teria uma obrigação de compra junto ao Lokomotiv e graças aos céus em nenhum momento decidiu comprá-lo. Então, vamos esperar o Barreal um pouquinho. O Cruzeiro esperou
E quando trocou de técnico, né, até falo de dinamismo, trocou de técnico, trocou de direção, trocou muita coisa lá, falaram, não, o Barreal já não encaixa. Quase o caso do Zé Ivaldo. Se bem que talvez vocês não queiram ouvir muito do Zé Ivaldo, eu tô gravando isso depois do jogo contra a Ponte. Quem viu, viu. Se por um acaso demorar esse vídeo ao ar, talvez nem faça mais sentido. Torço, inclusive, para que o Zé Ivaldo tenha jogado de novo e melhorado. Mas contra a Ponte foi difícil. Enfim, tá tudo bem muito cedo, tô só brincando. Mas ok, o que ele faz? O que ele faz em campo? Onde ele estará em campo? Em que lugar da Vila Belmiro você verá Barreal mais de perto? Bom, tudo me leva a crer que do lado esquerdo no meio-campo santista. Vamos pensar no Barreal quase que como um Tassiano argentino, um quebra-galho. Se você entra na famosa página do Transfer Market, que mostra todas as posições que o jogador já atuou na vida, você vai ver o Barreal com a bolinha em volante, em meia direita, em ponta direita, em atacante, falso 9, ponta esquerda e meia esquerda. Não é para ele ser tudo isso. Os grandes momentos dele, tanto no Cruzeiro quanto no Cincinnati, foram pelo lado esquerdo. Então vamos focar desse lado. Mas mais de meia do que de ponta. Ele que é canhoto, inclusive. Então por que eu estou fazendo a comparação com o Tassiano? Porque eu acredito que, aí é uma crença minha, dentro da análise que o Caixinha já nos permite fazer, que o Caixinha, assim que tiver o time completo, reforçado, fechada na janela, né, sem mais possibilidades de chegada, ele vai dar preferência, não quero dizer negar outros sistemas, mas dar preferência a uma montagem de meio, uma construção de jogo, como ele fala, no 1-2 no meio campo, que é um 1-2, um volante e dois caras abertos à frente desse volante, mais dois pontas e o centroavante, um falso 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os outros 4, claro, os dois laterais e os dois zagueiros. E por que eu estou citando especificamente esse 1, 2? Porque esse 1, 2 te tem dois caras no meio. Eu enxergo o Tassiano como sendo o cara da direita e o Barreal um cara para a esquerda. Não quer dizer que eles formarão o meio, quero dizer que eles jogam nessa posição preferencialmente, no meu entendimento. Então eu acho que o Caixinha enxerga o Barreal como o cara que pode fazer esse meia pela esquerda. Contra o Mirassol na estreia, a gente teve lances que exemplificam isso. O Guilherme bastante aberto, o Escobar chegando e o Soteldo sendo esse meia pela esquerda. Em determinados momentos, o Soteldo e o Guilherme trocavam de posição. Em outros momentos, o Soteldo ficava por ali e triangulava junto ao Guilherme e ao Escobar. Ou pense no gol do Guilherme. O Soteldo traz para o meio, o Guilherme passa por trás da zaga, o Soteldo toca para o Guilherme ali. O Barreal faz essa posição Soteldo. Aí ele pode ser banco do Soteldo se o Guilherme estiver em grande fase, ou se chegar outro para a ponta esquerda. Ou você pode trocar. O Barreal entra pela esquerda, busca uma linha de fundo, com o Soteldo trazendo para cá. Eu acho que o Caixinha enxerga o Barreal como alguém que pode ser uma peça ali. E aí é composição de elenco. Não adianta você ter 11 caras, o que eu ainda acho que o Santos não tem, né? Para serem titulares, e não ter banco. E aí? Você tá em desespero, você faz o quê? Vamos de novo pro jogo recente contra a Ponte. Você olha pro banco e tem Lucas Braga e Rainer. A suposição é de que você olha pro banco e tem um Barreal, você tem uma peça mais interessante. Então o Santos precisa formar elenco. Eu acho que o Barreal é uma peça que chega para formar o elenco. Mas de verdade, não aquilo. Ah, porque o Bruno Mezengue e o Luan Dias estão chegando, mas eles vão ser reservas. Não, incomoda, porque uma hora vai entrar e vai dar ruim. O Barreal, na minha visão, é um cara que uma hora vai entrar e pode ajudar. Porque ele faz essa posição que o Caixinha enxerga o Santos tendo no 1-2 na composição do meio campo. Então eu acho que a gente vai ver muito o Barreal sendo esse jogador de meia pela esquerda, revezando com o Soteldo, revezando com o Guilherme, ou sei lá, com mais alguém que possa chegar. Eu sei que o Santos precisa de peças no meio campo. A gente começou a temporada, na verdade, na pré-temporada, com muitas notícias de Santos busca volante, Santos busca volante. E aí muita gente respondia, meu Deus, pra que tanto volante? Eu acho que as respostas começaram a surgir em campo. Não só de volante, mas jogadores de meio campo. E eu acho que o Barreal é uma dessas respostas. Pelo menos pro lado positivo. Para chegar e ocupar um espaço que hoje o Santos tem dificuldade no meio campo. Eu acho que é uma ideia interessante. Tá longe de ser um gênio, inclusive, eu repito aqui, não acho que vai ser titular, pelo menos num primeiro momento. Ou melhor, absoluto, né? Incontestável.
O Caixinha pode colocá-lo como titular, é claro, mas acho que não vai ser incontestável. Mas acho que é um cara que vai nos permitir mudanças táticas. Vai permitir ao Caixinha pequenas mudanças, pequenas alterações no estilo de jogo que necessitam de jogadores específicos, né, que consigam cumprir funções específicas. E eu acho que a meia pela esquerda e uma chegada em linha de fundo com troca, com ponta, o Barreal consegue fazer. Vamos ver. Essa é a leitura de jogo que eu fiz dele. Vamos ver se eu acerto no sentido de posicionamento e, mais importante do que isso, que ele jogue bem, que é o que nos interessa. Tchau!